Nesse vídeo eu vou falar sobre operações com frações, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, se gostarem do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Bem, agora vamos começar com adição de frações. Primeiro caso. Quando os denominadores forem iguais, nós somamos as frações diretamente. Como exemplo, vamos somar as frações 28 onzeavos e 12 onzeavos. Podemos ver que os denominadores dessas frações são iguais. Então podemos somar elas diretamente. Então vamos somar os numeradores e manter os denominadores. 28 mais 12 dá 40. E o denominador 11 nós mantemos. Então com essa soma gerou uma fração 40 onzeavos. Segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Nós fazemos primeiro o MMC dos denominadores, e depois somamos as frações. Como exemplo, vamos somar as frações 17 quintos e 25 terços. A seguir vamos fazer o MMC dos denominadores 5 e 3. Vamos realizar o MMC dos denominadores, começando dividindo pelo número primo 3. Então 3 dividido para 3 dá 1. Então abaixamos o 1. E como 5 dividido por 3 não dá um número exato, nós abaixamos ele. Agora vamos dividir pelo número primo 5. 5 dividido para 5 dá 1. Nós abaixamos o 1 e assim encerramos o MMC dos denominadores. Agora nós vamos multiplicar os fatores primos. 3 vezes 5 dá 15. Então o resultado do MMC desses denominadores é 15. Como nós acabamos de fazer o MMC dos denominadores, podemos voltar ao exemplo da adição das frações, que era 17 quintos mais 25 terços. Aquele resultado do MMC representa o denominador do resultado da adição dessas frações. E com ele vamos encontrar o numerador. Para isso, nós vamos dividir ele com os denominadores das frações que estão sendo somadas. E com o resultado dessa divisão, nós multiplicaremos pelos numeradores. E com o resultado dessa multiplicação, nós faremos a adição dos numeradores. E encontraremos o resultado final do numerador dessa adição. Beleza, vamos ver isso, passo a passo, então vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Bem, agora nós vamos multiplicar esses resultados dessa divisão com os numeradores. Então 5 vezes 25 dá 125. E 3 vezes 17 dá 51. Agora vamos somar os numeradores 51 e 125 a seguir. Agora é só somar 51 mais 125, que dá 176. E o denominador é o resultado do MMC, que é 15. Então com essa adição, obtemos a fração 176 quinzeavos. Subtração de frações. Primeiro caso. Quando os denominadores forem iguais, nós subtraímos as frações diretamente. Como exemplo, vamos subtrair as frações 48 23avos e 16 23avos. Podemos ver que os denominadores dessas frações são iguais. Então podemos subtrair elas diretamente. Então vamos subtrair os numeradores e manter os denominadores. 48 menos 16 dá 32. E o denominador 23 nós mantemos. Então com essa subtração gerou uma fração 32 23avos. Segundo caso, quando os denominadores são diferentes, nós fazemos primeiro o MMC dos denominadores, e depois subtraímos as frações. Como exemplo, vamos subtrair as frações 5 quartos e 4 terços. A seguir vamos fazer o MMC dos denominadores 4 e 3. Vamos realizar o MMC dos denominadores, começando dividindo pelo menor número primo, que é o 2. Então 4 dividido para 2 dá 2. Então abaixamos o 2.
E como 3 dividido por 2 não dá um número exato, nós abaixamos ele. Novamente vamos dividir por 2, ficando 2 dividido por 2 que dá 1. Nos abaixo 1, e novamente nós abaixamos o 3. Pois ele ao dividir com 2 não dá um número exato. Agora vamos dividir pelo número primo 3. 3 dividido para 3 dá 1. Nós abaixamos o 1 e assim encerramos o MMC dos denominadores. Agora nós vamos multiplicar os fatores primos. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 3 dá 12. Então o resultado do MMC desses denominadores é 12. Como nós acabamos de fazer o MMC dos denominadores, podemos voltar ao exemplo da subtração das frações, que aqui era 5 quartos menos 4 terços. Aquele resultado do MMC representa o denominador do resultado da subtração dessas frações. E com ele vamos encontrar o numerador. Para isso, nós vamos dividir ele com os denominadores das frações que estão sendo subtraídas. E com o resultado dessa divisão, nós multiplicaremos pelos numeradores. E com o resultado dessa multiplicação, nós faremos a subtração dos numeradores. E encontraremos o resultado final do numerador dessa subtração. Beleza, vamos ver isso, passo a passo, então vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Bem, agora nós vamos multiplicar esses resultados dessa divisão com os numeradores. Então 4 vezes 4 dá 16. E 3 vezes 5 dá 15. Agora vamos subtrair os numeradores, 15 e 16 a seguir. Agora é só subtrair 15 menos 16, dá menos 1. E o denominador é o resultado do MMC, que é 12. É com essa subtração, obtemos a fração menos 1/12. Multiplicação de fração. Nesse tipo de operação nós multiplicamos direto. Multiplicamos numerador com numerador. E multiplicamos denominador com denominador. E como exemplo vamos multiplicar a fração 6/12 com a fração 5 terços. Agora vamos realizar a multiplicação dos numeradores. 6 vezes 5 dá 30. E agora vamos multiplicar os denominadores. 12 vezes 3 dá 36. Com essa multiplicação gerou uma fração, 30/36. E é dessa forma que multiplicamos uma fração. Divisão de frações. Para fazermos a divisão entre frações, nós mantemos a primeira fração, invertemos a operação dividir para multiplicação. E invertemos a segunda fração. Em seguida é só multiplicar os numeradores e denominadores. Agora vamos ver isso na prática. Dividindo as seguintes frações, 15/8 e 3/4. Agora vamos fazer a divisão. Vamos manter a primeira fração. Agora vamos inverter a divisão para multiplicação. E inverter também a segunda fração. O que está embaixo vem para cima. E o que está em cima vem para baixo. Invertendo 3/4, vira 4 terços. Com isso obtemos uma multiplicação. Agora vamos multiplicar os numeradores. 15 vezes 4 dá 60. E agora vamos fazer a multiplicação dos denominadores. 8 vezes 3 que dá 24. E com essa divisão, obtemos a fração 60/24. Se quisermos, também podemos simplificar ela por 12. 60 dividido para 12 dá 5. E 24 dividido para 12 dá 2. E assim obtemos sua fração irredutível e simplificada, 5/2. Se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal.